São Paulo, 1º de fevereiro de 1974. O relógio marca pouco depois das 9 da manhã. O centro da cidade pulsa como sempre. Carros, buzinas, passos apressados, papéis sendo organizados em escritórios no coração da capital. O edifício Joelma, moderno, imponente, com seus 25 andares recém-construídos, abriga centenas de trabalhadores que jamais imaginariam que aquele seria o último dia de muitos deles. Dentro de uma sala no 10º andar, um curto-circuito, um estalo quase imperceptível. Um fio superaquecido encontra material inflamável. Em segundos, uma chama pequena ganha corpo. O fogo não avisa. Ele cresce. Corre pelas divisórias, pelos carpetes, pelos móveis. O prédio, feito para parecer seguro, se transforma numa armadilha. As escadas não estavam preparadas. As saídas de emergência eram poucas. O elevador, proibido em incêndios, se torna inútil. A fumaça sobe mais rápido que as pessoas conseguem descer. Em poucos minutos, o que era um prédio comercial vira um inferno vertical. Do lado de fora, transeuntes param. Olhos se levantam. Gritos ecoam. O céu de São Paulo começa a escurecer com uma fumaça densa, tóxica, sufocante. Pessoas aparecem nas janelas. Algumas pedem socorro. Outras, em desespero absoluto, fazem escolhas que ninguém deveria ter que fazer. Bombeiros chegam, mas a cidade nunca tinha enfrentado algo assim. As escadas não alcançam os andares mais altos. Helicópteros tentam se aproximar. O calor é insuportável. O tempo corre contra todos. Naquele instante, o prédio Joelma deixa de ser concreto, vidro e aço. Ele se torna símbolo de negligência, de tragédia e de um silêncio que marcaria o Brasil para sempre. Se você já conhecia essa história ou está ouvindo pela primeira vez, escreva nos comentários de onde você está assistindo e o que sentiu ao imaginar essa cena inicial. A fumaça não apenas sufoca, ela desorienta. Nos corredores do prédio Joelma, a visibilidade cai a quase zero. Pessoas correm sem saber para onde. Algumas batem em paredes, outras entram em salas erradas, acreditando estar perto da saída. O oxigênio desaparece rápido. Cada respiração queima os pulmões. No alto do prédio, o calor faz os vidros estourarem. O som seco do vidro se partindo ecoa como tiros. Funcionários se aglomeram nas janelas, buscando ar, buscando esperança. Do lado de fora, a multidão cresce. Ninguém consegue desviar o olhar. É impossível. Alguns tentam usar toalhas molhadas. Outros rasgam camisas para proteger o rosto. Há quem ore em silêncio. Há quem grite nomes. Há quem segure a mão de um desconhecido, porque naquele momento ninguém está sozinho. Mesmo que o medo seja absoluto. Os bombeiros sobem como podem. Mangueiras pesadas, escadas improvisadas, coragem levada ao limite. Mas o fogo é mais rápido. A estrutura metálica do prédio começa a se deformar. O concreto estala. Cada minuto é uma eternidade. Então acontecem as cenas que o Brasil jamais esqueceria. Pessoas, encurraladas, fazem o impensável. Não por desespero apenas, mas por falta de opção. O silêncio que se segue a essas decisões pesa mais do que qualquer grito. Helicópteros conseguem resgatar alguns. Poucos. Cada salvamento é celebrado como um milagre. Mas para muitos, a ajuda chega tarde demais. O relógio avança. O fogo consome andares inteiros. O Joelma se torna um monumento à dor humana. E enquanto a cidade assiste, nasce uma pergunta que ecoa até hoje. Quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas? Se você estivesse ali no meio da fumaça, o que acha que faria? Comentários abertos. Sua resposta diz muito sobre o ser humano diante do limite. Foram horas até que as chamas finalmente cedessem. Quando o fogo se apaga, o que sobra não é alívio, é silêncio. Um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som de água escorrendo entre os escombros e pelo choro de quem esperava alguém que não voltaria. O prédio Joelma ainda está de pé, mas por dentro é um cenário irreconhecível. Andares inteiros carbonizados, mesas derretidas, telefones que tocaram até o último segundo, corpos encontrados onde ninguém imaginaria estar, escadas que não levaram a lugar algum. O número oficial começa a surgir: 191 mortos.
centenas de feridos, famílias inteiras despedaçadas em uma manhã comum de trabalho. O Brasil acorda para uma das maiores tragédias urbanas de sua história. As investigações revelam o que muitos já suspeitavam. O prédio não estava preparado. Falhas graves de segurança, ausência de escadas de emergência adequadas, materiais altamente inflamáveis, nenhum plano eficiente de evacuação. O Joelma não matou sozinho. A negligência ajudou. Funerais se espalham pela cidade, caixões fechados, rostos sem nome. Manchetes ocupam jornais do mundo inteiro. São Paulo entra em luto. E o país é forçado a encarar uma verdade desconfortável. O progresso foi construído sem cuidado com a vida. Mas enquanto as autoridades prometem mudanças, algo começa a surgir entre os sobreviventes e os que ficaram. Relatos estranhos, sensações inexplicáveis, histórias que não cabem em laudos técnicos. Porque para alguns o incêndio terminou. Para outros, ele nunca acabou. Você acredita que lugares carregam a energia do que aconteceu neles? Escreva nos comentários o que você sente ao pensar nisso. Anos se passaram. O esqueleto do edifício Joelma permaneceu ali, no centro de São Paulo, como uma ferida aberta. Muitos evitavam passar pela calçada. Outros diminuíam o passo, em silêncio. Algo naquele lugar parecia errado, mesmo para quem não conhecia a história. Vigilantes noturnos começaram a pedir demissão. Relatos surgiam em voz baixa. Passos em andares vazios, portas que se abriam sozinhas, telefones tocando sem linha conectada. Elevadores paravam em andares inexistentes. O cheiro de fumaça aparecia do nada, forte, sufocante, e desaparecia segundos depois. Alguns diziam ouvir gritos, outros choros. Houve quem jurasse ter visto pessoas nas janelas, exatamente como naquele dia de 1974. Para muitos, era apenas imaginação. Para outros, o prédio estava marcado demais para ser esquecido. Mesmo assim, o edifício foi reformado. Recebeu um novo nome, Edifício Praça da Bandeira. Uma tentativa clara de apagar o passado. Novas paredes, nova fachada, nova identidade. Mas histórias não se apagam com tinta. Funcionários relatavam sensações estranhas de mal-estar. Pessoas que nunca ouviram falar do incêndio saíam do prédio com a mesma frase: "Não me senti bem lá dentro." Coincidência ou memória impregnada no concreto? O Joelma deixou de ser apenas um local físico. Tornou-se um símbolo do que acontece quando a pressa vence a prudência. Um lembrete silencioso de que tragédias não terminam quando as chamas se apagam. E a pergunta permanece: lugares podem guardar almas, ou apenas lembranças que se recusam a morrer? Você acha que mudar o nome de um lugar é suficiente para apagar sua história? Conta pra gente o que você pensa. Hoje, milhares de pessoas passam diariamente pelo antigo prédio Joelma sem levantar os olhos. Para muitos, é apenas mais um edifício no centro de São Paulo. Para outros, é impossível atravessar aquela rua sem sentir um peso no peito, mesmo décadas depois. A tragédia mudou leis, mudou normas de segurança, mudou a forma como prédios passaram a ser construídos no Brasil. Mas nenhuma mudança devolveu as 191 vidas perdidas naquela manhã comum de fevereiro. Nenhuma regra compensa o silêncio das mesas vazias, os telefonemas que nunca mais foram atendidos, os sonhos interrompidos. O Joelma nos ensina algo duro. Tragédias não são acidentes isolados. Elas são resultados. Resultados de escolhas, descuidos e prioridades erradas. O fogo começou pequeno. O que o tornou gigante foi a falta de preparo. E talvez seja por isso que essa história ainda ecoa. Não pelos relatos sobrenaturais, não pelos mistérios, mas porque, no fundo, ela fala sobre todos nós. Sobre como lidamos com segurança, memória e responsabilidade. Sobre o preço de ignorar o óbvio. O prédio permanece, as paredes permanecem. Mas o que realmente fica é a pergunta que atravessa gerações. Aprendemos o suficiente para que isso nunca mais aconteça? Histórias como essa não pedem esquecimento, pedem lembrança. Porque lembrar também é uma forma de proteger vidas futuras. Se essa história te fez refletir, compartilhe nos comentários o que você acha
que nunca deveria ser esquecido quando falamos do prédio Joelma. Sua visão pode fazer alguém pensar diferente.